Bora criar um projeto do zero, desde a instalação dos programas, escolha e captura dos dados, até a extração desses dados por meio do Power BI. Eu sou Kenji Fuji, especialista em dados há 27 anos, especialista em transformar você também num analista e explorador de dados. E se você precisar de mais projetos como isso aí, não esqueça de se inscrever para a Semana do Explorador de Dados, deve estar por perto. Entra lá no euvouser.com.br que você vai receber todas as informações. Cadastra lá seu e-mail, entra no grupo do Zap, só eu posto, então é praticamente sem nada. Somente às vésperas da Semana do Explorador de Dados que eu posto alguma coisa. Então entra lá no grupo do Zap que você vai descobrir então como se tornar um analista e explorador de dados. Enquanto ele instala, vamos pensar aqui em alguns dados para o nosso projeto. Vamos supor que eu esteja querendo abrir, então, na minha região, uma série de comércios, pequenos comércios. Então, eu preciso identificar naquela minha região quais são os empreendimentos, os tipos de empreendimentos que mais crescem. Será que é agro? Será que é indústria de transformação? O que é que mais cresce? O que mais agrega ao PIB dessa região daí, daqueles municípios da minha região? Sendo uma cidade pequena, eu não preciso analisar uma cidade só, eu preciso analisar um grupo de cidades, é muito mais do que isso. Então a gente tem que ter os dados também dos municípios do entorno. Se for uma cidade grande, tipo Rio, São Paulo, Brasília, Belo Horizonte, aí é diferente, né? Salvador. Nesse caso, a gente sabe que são municípios que são polos que vão atrair muita gente para aquele lugar. Então a gente vai usar somente aquele município. Mas vamos, hipoteticamente, pensar numa coisa maior. Como se eu quisesse, então, fazer a análise de uma pequena região e não apenas do meu município. Neste caso, a gente vai entrar aqui na internet, enquanto ele está instalando, a gente vai entrar aqui na internet e procurar o PIB por município, pelo IBGE. PIB por município. Enquanto ele instala, vamos fazer aqui a escolha desses nossos dados. Então, aqui o PIB por município. Bom, temos aqui uma série de resultados, mas aqui nós temos o download, onde nós podemos baixar aqui do ano de 2021 toda a base de dados. E aí eu tanto posso fazer a base de dados em formato TXT ou em formato de Excel. Neste caso daqui, vamos supor que seja um projeto onde eu preciso mostrar também o back-end, aquilo que não fica aparente para o usuário final. Mas eu quero mostrar também os códigos, tornar esse projeto elegante para aquele meu gestor que pode me contratar. Eu estou criando então um pequeno portfólio. Aqui já baixou o PIB por município. Vamos também, enquanto ele instala aqui, que essa daqui é uma instalação um pouquinho mais demorada, vou escolher também um outro dado para agregar. A população desses municípios. População, município. Vamos pegar a partir do censo de 2022, ou então, nós estamos agora em 2024. Esse vídeo está sendo gravado alguns dias depois da divulgação da população dos municípios, de acordo com estimativas de julho de 2024. Então, aqui a população estimada, com cada um dos municípios aqui. Vamos ver, deve ter algum download por aqui. Aqui nas tabelas, aqui na lateral. Ok, vou pedir também o download no formato XLS. Neste caso aqui, eu vou ter uma situação em que eu não tenho Office nessa máquina. Então, vamos pegar aqui e vou usar o Office, um Office gratuito, para abrir, então, essas informações, para abrir, então, esses arquivos. Download, Office. Aqui tem o FreeOffice, vamos ver outras versões aqui do Office. WPS. Nesse caso aqui, eu vou pegar o WPS. Você pode escolher o Office que mais lhe agrada. Eu vou pegar aqui essa versão daqui de um Office gratuito. Também, enquanto faz a instalação, aqui concluiu a instalação aqui do meu
SQL Server Management Studio. Então, nós instalamos o nosso banco de dados, fizemos a escolha dos dados que seriam colocados aqui dentro do nosso banco de dados, fizemos o download desses dados, e agora eu estou pegando aqui um Office gratuito. Mas é claro, se você tiver o Office oficial, o Office Microsoft, seja ele por meio de uma licença mesmo, ou então uma licença alternativa, que caiu de algum caminhão, então fique à vontade. Eu já tenho uma série de tabelas pré-definidas aqui para esse meu traga seus próprios dados, para poder executar aqui o PIB. No caso aqui, eu acabei de criar a tabela de PIB município, com cada um dos dados. Essa tabela daqui é coincidente com o arquivo que a gente acabou de baixar. Então tá aqui, dentro das tabelas, vai aparecer apenas essa tabela PIB município que nós acabamos de criar. Então, uma vez que nós criamos, como é que eu sei o estilo dessa tabela? Então vamos voltar aqui para o nosso download e vamos abrir aqui a base de dados nesse formato TXT. Nós temos aqui o layout dessa base de dados. Então vou pedir aqui para abrir usando o WPS mesmo, já que foi o programa que eu acabei de colocar. Então tá aqui, olha, aqui ano é um numérico de 4 posições e assim por diante cada um dos campos, cada um dos tipos de dados e o tamanho dele, ó. Caractere com 67 posições. 67 é o tamanho máximo. Tá? Eu posso ter de 1 até 60, ou de 0, na verdade, até 67 caracteres dentro do campo chamado concentração urbana. Então, assim como eu tenho aqui os impostos, ele é um numérico de 18,3, ou seja, 15 casas mais 3 casas decimais. Então, ao todo, ele tem 18 casas numéricas para poder preencher, sendo 3 delas casas decimais, depois da vírgula. Então, cada um desses tipos de dados e o nome dos campos está definido aqui, ó, numérico de 18 e assim por diante para cada um desses aqui.